Pela graça do Senhor, hoje vamos terminar a nossa série de reflexões na carta de Paulo aos Colossenses. Temos observado esse texto. A partir do mês de dezembro, nós teremos mensagens aleatórias, não teremos séries de mensagens. Então hoje nós vamos terminar mais uma série, e durante o mês de dezembro e janeiro, que é um período em que muitos viajam, nós vamos pregar em textos diferentes, não vamos seguir séries de pregações. Mas hoje, pela graça do Senhor, vamos observar o último texto em que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja, e infelizmente, essa foi a realidade, também essa é a realidade hoje. O Espírito Santo, ele precisa falar com a igreja que Cristo é suficiente. Isso aconteceu lá atrás. O Espírito Santo conduziu Paulo, o Espírito Santo conduziu João, o Espírito Santo conduziu Pedro a escrever à igreja e mostrar para os crentes que Cristo é suficiente. Isso não deveria acontecer. Porém, temos observado essa verdade, mas não a verdade sobre qualquer Cristo. Porque nós já vimos, queridos, que no meio cristão, no meio evangélico, muitos cristos são fabricados nos corações dos crentes. Quando os crentes, eles definem uma vida cristã, e nós olhamos para as Escrituras e percebemos que a palavra de Deus diz algo diferente, isso significa que mesmo que a declaração de fé revele a crença no mesmo Cristo, a prática mostra que esse crente, ele crê em outro Cristo, não no Cristo revelado nas Escrituras. E é sobre isso que Paulo está falando, é sobre isso que Paulo está tratando, e é para Cristo que Paulo está conduzindo o coração da igreja. Então vamos ler hoje, Colossenses capítulo 1, vamos ler dos versículos 18 ao 23. Colossenses 1, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor, falando sobre Cristo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus, ele demonstrou, ele ensinou para o seu povo, mostrando que ele, para o seu povo, era como um pastor. E o seu povo sempre foi como um rebanho dele. Quando nós observamos aquilo que Deus fez com o seu povo, nós vamos perceber que Deus transfere essa figura para os seus líderes. Então nós vamos perceber que os líderes de Israel, os reis de Israel, eles eram tidos também aos olhos do povo e aos olhos de Deus como pastores do povo de Deus. Podemos ver isso claramente em Davi. Davi, ele reconhecia Deus como o pastor de Israel. Ele reconhecia Deus como o seu próprio pastor. Ele reconhecia em Deus como aquele que apacentava o seu rebanho. Mas Davi também, como rei, ele era reconhecido como um pastor de Israel. E Deus falou isso para ele quando Deus foi confrontá-lo em relação ao seu pecado. Eu tirei você do rebanho de entre as ovelhas para pastorear o meu povo.
Queridos, os pastores, eles guiam. Os pastores, eles curam as feridas. Os pastores fornecem o alimento. Os pastores, eles exortam. Os pastores, eles apacentam. Mas também os pastores foram colocados por Deus para proteção do seu povo. Os pastores foram levantados por Deus para protegerem o seu povo. E é interessante quando nós olhamos no Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo ele diz que Deus concedeu à igreja, e a palavra que ele utiliza no grego é como presentes para a igreja. Pastores mestres. Porque os pastores mestres, eles não vão apenas alimentar o rebanho, eles não vão apenas conduzir o rebanho a uma capacitação na caminhada cristã. Os pastores mestres, eles vão proteger o rebanho dos falsos ensinos. Mas nós olhamos no Novo Testamento e percebemos que, no período apostólico, os apóstolos, eles tinham uma autoridade superior aos pastores. Paulo era um apóstolo. E Paulo, ele chama os pastores de Éfeso. Vocês vão se lembrar, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele manda reunir, chamar os pastores de Éfeso, porque ele tem uma exortação para eles. Quando Paulo vai embora, os pastores choram, porque eles nunca mais veriam Paulo. Mas Paulo vai terminar a fala para esses pastores dizendo: eu durante 3 anos, noite e dia, eu disse isso para vocês com lágrimas. E o que Paulo disse aos pastores? Eu vou ler para vocês. Atos capítulo 20, versículo 28, diz assim: cuidem de vocês mesmos e cuidem de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 29, preste atenção. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E até mesmo no meio de vocês, versículo 30, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Irmãos, o Senhor, Ele ama a sua igreja. E o Senhor ama tanto a sua igreja, que o Senhor protege a sua igreja. Por isso que os pastores que Deus levanta, não que homens levanta, os pastores que Deus levanta, eles irão proteger as igrejas do Senhor. Provavelmente, a igreja de Colossos era pastoreada por um homem chamado Filemão, ou Arquipo, nós não sabemos. No capítulo 4 de Colossenses, nós vamos perceber isso. Provavelmente, um dos dois era um pastor, ou o pastor da igreja de Colossenses. E é interessante, irmãos, nós estamos encerrando e vamos relembrar. Paulo está em uma prisão romana. Mais ou menos 61 depois de Cristo. Paulo escreve algumas cartas dessa prisão. Paulo escreve uma carta aos Efésios. Paulo escreve uma carta aos Colossenses. Paulo escreve uma carta aos Filipenses. Paulo escreve uma carta pessoal a Filemão. Então, os irmãos têm que entender, vocês devem entender que quando aquele que deveria levar a carta, ele sai de Roma em direção a Colossos, ele tem em suas mãos 2 cartas. Ele tem a carta à igreja, aos Colossenses, e uma carta pessoal ao pastor da igreja, a Filemão. E quem está levando a carta? Onésimo, ex-escravo de Filemão. Por isso que Paulo escreve uma carta pessoal a Filemão, dizendo: receba ele não como escravo, mas como irmão amado. Mas eu quero chamar sua atenção, nessa carta tão pessoal, o que Paulo diz a Filemão. Filemão 1,9. Paulo diz assim para ele: Filemão, eu prefiro pedir a você em nome do amor, sendo eu que sou Paulo o
velho e também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Esse velho apóstolo, que tem aproximadamente mais 5 anos de vida, ele escreve à igreja de Colossos. Ele está preocupado com essa igreja. Ele está preocupado com a igreja de Laodiceia. Nós já vimos isso no capítulo 2. Mas ele está preocupado porque ele sabe que lobos vorazes estão entrando na igreja. E ele sabe que de dentro da igreja lobos vorazes surgirão. Porque lobos, eles nascem devido ao pecado. E Paulo está preocupado. E, meus irmãos, o propósito de Paulo ao escrever essa epístola é mostrar para aquela igreja que a fé deles deveria estar firme. Eles deveriam permanecer firmes no Senhor. E nós vamos perceber que Paulo vai mostrar nesse texto que nós lemos, que a firmeza na fé pouco tem a ver com a declaração de fé. Quando ele vai falar de primazia de Cristo, supremacia de Cristo, Cristo estar no primeiro lugar, Cristo ser o primeiro na minha vida, pouco tem a ver com declaração. Muito mais tem a ver com a vida. Mas agora preste atenção, Paulo vai tirar os olhos dos crentes das obras dos crentes. Mas Paulo vai colocar o olhar dos crentes na confiança na obra de Cristo Jesus. Então a lição que eu quero destacar hoje é uma lição muito doutrinária. Ela é muito base para a segunda lição que Paulo vai trazer, que ela é muito prática. E todos os irmãos vão entender no final, mas principalmente no final. Então preste atenção, pelo menos no início, na verdade preste atenção até o fim, mas principalmente no início, para que os irmãos entendam o que Paulo está querendo dizer. Paulo quer ensinar para esses irmãos que o conhecimento da supremacia de Cristo, o conhecimento de que Cristo, ele é supremo, ele tem um propósito, ele visa que Cristo deve ter a primazia em todas as coisas na vida dos crentes. Eu vou repetir, o conhecimento de que Cristo é supremo, ele tem um propósito prático na vida dos crentes. Mostrar na vida dos crentes que Cristo, ele tem o primeiro lugar em todas as coisas. Por ele ser supremo, ele deve ter o primeiro lugar. Se eu não sei que Cristo é superior a todas as coisas, eu não colocarei Cristo em primeiro lugar. No versículo 18, Paulo diz, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Mas ele vai dizer, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Ele é supremo, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas, propósito, ter o primeiro lugar. Para que ele tenha primazia em todas as coisas. Meus irmãos, nós já vimos os versículos 15 a 17, que Paulo começa a mostrar que Cristo, ele é superior em relação a toda a criação. E ele diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É importante reforçar aqui para os irmãos uma doutrina muito perigosa hoje na igreja, que é conhecida como a doutrina do universalismo, que prega que no final de todas as coisas, como todas as coisas elas são para Cristo, no final Cristo irá restaurar todas as coisas, inclusive todos aqueles que não creem. Todo mundo irá para o céu no final. Mas não, a palavra de Deus ela não se contradiz. Todos aqueles que não creem em Cristo, eles vão experimentar a manifestação do juízo de Deus. Está lá em João 3,36. Paulo não está defendendo o universalismo aqui. Mas nós precisamos entender que ele quer mostrar que Cristo, ele não é apenas, preste atenção nisso, ele não é apenas o primogênito dentre a criação. Ele é o primogênito dentre os mortos.
Ele não é supremo em relação às coisas criadas, ele é supremo em relação à igreja. Esse é o ponto de Paulo. Se você é crente, o que Paulo está focando aqui é na sua vida. O que o Espírito Santo está focando é na sua vida. Paulo está dizendo, esse Cristo que é superior à criação, tudo é para ele é superior em relação à igreja. Ele é o cabeça da igreja. É o que ele diz. Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, ele é o primeiro a ser ressuscitado dentre os mortos. Assim como ele é o primogênito da criação, porque ele é antes de todas as coisas, ele é o primogênito dentre os mortos, porque dentre os mortos ele foi o primeiro e o único que a morte não pôde resistir, prender e condenar. Mas Paulo tem um propósito específico aqui. No final do versículo 18 ele diz, para que Cristo tenha a primazia em todas as coisas. Eu não sei se a sua Bíblia é NVI, eu gosto da tradução da NVI nesse texto. Para que em tudo ele tenha a supremacia. Nós cantamos esse cântico aqui, Colossenses 1. Para que em tudo ele tenha a supremacia. Meus irmãos, entendam uma coisa, isso é muito sutil. O ministério de engano na igreja é muito sutil. Não fala contra Cristo. Ele leva os crentes a diminuírem Cristo. Isso é muito sério. Quando eu entro em uma igreja para cultuar, de cara eu consigo perceber o quanto aquela liturgia está exaltando Cristo ou diminuindo Cristo. O quanto aquela liturgia está elevando homens, a glória de homens, o coração do homem ou a glória de Deus. E o que nós temos experimentado hoje é isso. E temos que orar por esses irmãos. Temos que orar por outras igrejas. Não temos que ficar falando mal. Temos que colocar diante do Senhor para que Deus traga o discernimento. Temos que orar pelos pastores. Os pastores são responsáveis. Quando os pastores não elevam Cristo em suas mensagens, os lobos, eles surgem para devorar o rebanho de Deus. E Paulo, no versículo 19 a 20, e eu já vou para a prática, ele vai dizer o porquê dessa supremacia, preeminência de Cristo, tanto na criação quanto na igreja. Ele diz assim, porque foi do agrado de Deus, do Pai, que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por seu sangue derramado na cruz. Meu irmão, minha irmã, querido, querida, não é uma questão de conhecimento sobre quem Cristo é, mas em como esse conhecimento muda a minha vida. Eu posso dizer que eu conheço Cristo, eu posso ter no meu currículo muitos cursos teológicos, eu posso ser conhecido e reconhecido como um PhD em divindade, mas se em minha vida, se em minhas palavras, se em minha fé eu não exalto Cristo, de nada vale. Eu já fui conduzido, eu já fui levado pela correnteza do ministério do engano. Meus irmãos, Paulo, ele está redirecionando os crentes para algo muito importante. Eu já li para vocês e pedi para vocês lerem o final do capítulo 2. Paulo ele vai mostrar como os falsos mestres, eles estavam ensinando aqueles crentes da igreja a não apenas confiarem na obra de Cristo na cruz, mas confiarem em suas próprias obras. E Paulo mostrando aqui que Cristo é o primogênito, ele é o cabeça da igreja, para que em todas as coisas tenha o primeiro lugar, Paulo está mostrando o seguinte, queridos, nada tem a ver com as obras dos membros do corpo, mas tudo tem a ver com a obra da cabeça do corpo. Ele é o cabeça, ele tem a primazia, não tem a ver com o que os membros fazem, tem a ver com o que a cabeça fez. Não tem a ver com o que o corpo fez, tem a ver com o que o cabeça fez. As obras de Cristo na criação e na redenção
elevam Cristo a ter a primazia em todas as coisas. O que dirá na fé das ovelhas dele? Mas há uma lição prática que eu gostaria de passar para os irmãos, e nós vamos nos debruçar nela. Essa lição prática, ela está baseada na lição que eu falei, mas vai conduzir os crentes de Colossos e também a nós a uma avaliação. E após essa avaliação, alguns devem retornar, outros devem permanecer, e outros perceberão que não estão na videira verdadeira. E a lição que Paulo quer mostrar é que a primazia de Cristo, o primeiro lugar de Cristo, que ele merece na vida dos crentes, na vida da igreja, é percebida na permanência dos crentes, na esperança do Evangelho. Eu vou repetir. Cristo, ele é visto como aquele que tem o primeiro lugar na vida dos crentes, na vida da igreja, naquilo que o crente tem colocado a sua esperança, ou em suas obras, ou na esperança do Evangelho. Nós precisamos perceber o que Paulo vai mostrar aqui, dirigido pelo Espírito Santo, para fortalecer a fé dos crentes e fortalecer também a nossa e nos redirecionar se for preciso. No versículo 21, perceba como ele é pessoal. Ele sai do contexto doutrinário e ele agora vai para o âmbito pessoal, e ele começa assim o versículo 21. E vocês, irmãos, que no passado eram estranhos, vocês, irmãos, que eram inimigos no entendimento, pelas obras, mas que vocês praticaram, ou praticavam. Mas agora, porém, vocês foram reconciliados com ele, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e irrepreensíveis. E aí ele utiliza uma conjunção que nos traz a uma reflexão. Ele usa uma conjunção condicional. Se é que vocês estão na fé. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, colocando a vida de vocês, não se desviando da esperança no Evangelho. Meus irmãos, há uma verdade bíblica sobre os crentes que muitas vezes nós não conseguimos perceber na prática. A verdade bíblica que Paulo diz aqui é que Cristo salvou e salva pessoas para apresentar esses crentes à igreja diante de Deus no último dia, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Isso acontece no ato da salvação. Quando o Senhor salva um pecador, esse pecador, ele é apresentado diante de Deus como inculpável, irrepreensível, separado. Se você é salvo, você já está diante de Deus dessa forma. Aos Efésios, da mesma prisão, quando Paulo escreve, ele deixa mais claro. Ele diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ou seja, santos, separados, irrepreensíveis, inculpáveis. Inculpáveis diante dele. Efésios 1:4. Essa é a realidade dos crentes. Isso é fato. Isso já aconteceu na salvação. Isso não depende do que nós estamos fazendo. Isso depende exclusivamente do primogênito dentre a criação e do primogênito dentre os mortos. Tem a ver com o que Cristo fez. Agora,
Isso é a realidade de todos aqueles que frequentam as igrejas. Isso era a realidade de todos aqueles que estavam na igreja de Colossos. Isso era a realidade de todos os crentes que estavam na igreja de Laodiceia. Não. Mas o foco de Paulo são os crentes. O foco de Paulo, na verdade, é a igreja. Por isso que ele vai dizer, vocês antes eram, agora vocês não são mais. Porém, a certeza que nós temos em Cristo, que nós somos diante de Deus inculpáveis, santos, irrepreensíveis, não deve tirar de nós uma prática que todo crente deve ter, que é de avaliar a sua própria fé. E a partir dessa avaliação, dar uma meia volta, voltar para o Senhor, ou permanecer mais firme no Senhor, para não ser levado pelo ministério do engano. Ele diz, desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Meus irmãos, o versículo 13 é um divisor de águas. É um divisor de águas. E eu gostaria de mostrar para os irmãos que o que o apóstolo Paulo está querendo tirar daqueles crentes é a percepção de que são pelas obras que eu sou aceito ou eu estou melhor diante de Deus. E Paulo está mostrando que não. Quando ele diz, se é que vocês permanecem na fé, ele está falando de permanência. Ele não está falando do que você está fazendo para agradar a Deus. Isso é reflexo da sua fé. Mas ele está falando de permanência diante dos ventos fortes, que vem para nos remover da fé. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, preste atenção, não se afastando da esperança no Evangelho. Então Paulo vai mostrar 3 colunas, isso é prático, 3 colunas que sustentam Cristo como aquele que tem a primazia na vida do crente ou na vida da igreja. A primeira coluna é permanência na fé em Cristo. A segunda coluna é alicerçado e firme. Não é só permanecer, é cada vez mais firme nele. A terceira coluna é não se afastando da esperança do Evangelho. Meus irmãos, aos Coríntios, Paulo escreveu, examinem-se a si mesmos para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. 2 Coríntios 13, 5. Se você não fez o seu devocional em Colossenses, leia ainda hoje, capítulo 2, 18 a 19. Porque Paulo vai falar que os falsos mestres, eles não retêm a cabeça, que é Cristo. O foco deles está naquilo que os membros fazem, para serem aceitos por Cristo. E Paulo está mostrando, não, o foco da igreja é no que Cristo fez, é na permanência na fé. Isso vai se tornar mais prático para nós. Então, queridos, talvez você já tenha ouvido isso, e eu vou repetir, para que você saiba. Você não sabe o dia de amanhã, eu não sei o dia de amanhã. Eu espero que você fique nessa igreja até a volta de Cristo. Mas nós não sabemos o que acontecerá. Mas vocês precisam entender que os pastores que Cristo levanta para pastorearem o seu rebanho, eles não pregarão o evangelho apenas para os incrédulos. Eles pregarão o evangelho para os membros de sua igreja. A igreja precisa ouvir o Evangelho por um motivo principal, para saber avaliar se está na fé, se está alicerçado e firme na fé,
ou se já não se afastou da esperança do Evangelho. E eu gostaria de mostrar para os irmãos agora, indo para a prática, sobre essa terceira coluna. O que significa não se afastar da esperança do Evangelho? Meus irmãos, o que Paulo está querendo mostrar para aquela igreja que já estava contaminada pelo falso ensino, um falso ensino que dizia: crentes, olha como vocês são bons. Crentes, olha as coisas que vocês fazem. Crentes, exaltem o que vocês fazem. Guardem os sábados, guardem as festas, façam isso. Tenham um rigor ascético quanto ao corpo de vocês. Mostrem para as pessoas o quanto vocês são santos. Que é o evangelho humanista que temos hoje nas igrejas, que exalta tanto as obras dos crentes. E Paulo está querendo mostrar: crentes, não se afastem da esperança do Evangelho, porque a esperança do Evangelho é verdadeira esperança. E eu vou explicar isso para você. Quando aqueles que têm esperança confiam em suas próprias obras, queridos, eles não têm esperança. Eles têm desesperança e frustração. E eu vou explicar por quê. Porque nenhum cristão, mesmo salvo, consegue permanecer feliz, firme, consolado em si mesmo. Se você for sincero, você que é salvo, você que teve uma experiência com Cristo, se você for sincero, você vai perceber a malignidade do mal que ainda habita em você. Enquanto os falsos mestres, levados pela serpente, estão na igreja dizendo assim: olha, façam isso, olha como você é exemplar. Continue fazendo isso, não basta crer somente em Cristo. É Cristo e mais alguma coisa. Paulo vem e diz assim: não se afastem da esperança do Evangelho. Colocar a esperança nas próprias obras é desesperança. Posso ser sincero com você a partir da minha experiência de vida? A nossa fidelidade a Deus dura apenas até a nossa próxima infidelidade. Provérbios 25, 19, chega a ser um pouco engraçado esse provérbio, mas ele é verdadeiro. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança no desleal no tempo da angústia. Confiar em um dente quebrado é uma confiança tola, não é confiável. Coma um churrasco com um dente quebrado. Não precisa. Churrasco é caro. Pipoca. Coma algo com um dente quebrado. Confie num pé sem firmeza. Você cai. Assim é aquele que coloca confiança no desleal. Meus irmãos, a nossa lealdade não é confiável. Quando o crente ele é conduzido pelo engano, pelo Satanás, pela serpente, a confiar em suas próprias obras, eu oro muito, eu jejuo demais, eu leio tanta Bíblia, que não há alguém, eu acho, mais santo do que eu. Tire os seus olhos da sua esperança, coloque a sua esperança na esperança do Evangelho. Porque no Evangelho nós somos levados a confiar no que Cristo fez por nós e não naquilo que nós fazemos. Essa semana eu estava orando ao Senhor e falando: Senhor, como é difícil, como o nosso coração ele é terrível. E se eu sou pastor, luto com o meu próprio coração, Senhor, imagina os meus irmãos. Fortalece os meus irmãos, mas me fortaleça primeiro com a sua palavra, para que eu possa falar para eles
como o Senhor é bom. E aí veio na minha mente um texto. E aí eu li. Se não fosse o Senhor, o meu auxílio, a minha alma já estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustenta, multiplicando em mim as minhas inquietações, Senhor, a tua bondade e as tuas consolações renovam a minha alma. Isso é estar firme na esperança do Evangelho, não na esperança nas minhas obras. Porque eu sou como um dente quebrado. Eu sou como um pé que não é firme. Não jogue a toalha, irmão. Não jogue a toalha. Sabe por quê? Cristo, ele é supremo nas nossas vidas. Não necessariamente se eu estou fazendo isso ou aquilo. Cristo é supremo nas nossas vidas, na minha vida, se eu estou colocando a minha confiança no que Ele fez por mim. No que Ele fez por mim. É na firmeza da minha fé. É a minha firmeza na esperança do Evangelho. É eu enfincando cada vez mais os meus pés e ficando firme no Senhor, que eu vou demonstrar na prática que Ele é supremo e Ele tem o primeiro lugar na minha vida. Porque tem a ver com Ele, pouco tem a ver comigo. Ele sabe que eu sou pó. A nossa fé não está fundamentada em nossas obras e nem nas obras de outras pessoas, mas em Cristo. O que eu estou querendo dizer, e que Paulo quis dizer àqueles irmãos, é que a graça de Deus é muito maior do que eu e você. A minha graça te basta, Paulo, como nós vimos hoje pela manhã. Sendo assim, meus irmãos, para resumir e caminharmos para as aplicações, se a nossa esperança estiver repousada em nossas obras de obediência, a nossa alegria será apenas até a próxima tristeza. Por isso que aqueles que são de Cristo, eles nunca devem se afastar da esperança do Evangelho. É o Evangelho de Cristo que nos ensina que nossa permanência nele, nossa permanência na fé, é fruto do que Ele fez. Ou seja, queridos, ninguém pode permanecer na fé verdadeira por suas próprias forças. Sabe por que você sai tão frustrado muitas vezes? Porque você confia em suas próprias forças. Nós ouvimos há pouco tempo, sem mim nada podeis fazer. Entretanto, isso não cancela a nossa responsabilidade humana de vigiarmos e avaliarmos a nossa fé e voltarmos, se for necessário. Eu preciso estar atento àquelas coisas que Deus não vai fazer por mim. Mas antes disso, eu preciso estar atento àquelas coisas que eu não vou fazer por Deus. E a minha firmeza e permanência não tem a ver comigo. Tem a ver com o que Ele fez por mim. Tem a ver com o sangue de Cristo. Tem a ver com o cabeça da igreja. Não tem a ver com as obras dos membros do corpo de Cristo. Então, caminhando para o fim, queridos, eu gostaria de levar você a pensar como nós precisamos estar atentos, você que é do Senhor. Como eu disse a vocês, no capítulo 2, no versículo 1, Paulo ele vai dizer que ele estava muito preocupado. O velho apóstolo, ele estava prestes a morrer.
Ele não sabia qual a sentença que viria. Ele ainda estava em uma prisão domiciliar. Entenda que Paulo, depois quando ele foi para a segunda prisão, onde ele seria decapitado, ele não escreveu mais nada. Esse momento é o último momento em que Paulo está escrevendo às igrejas. E ele escreve muitas. Mas ele está preocupado. Ele diz assim: eu quero que vocês saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês e pelos que moram em Laodiceia. E por muitos outros que não me viram face a face. Está sendo grande a luta por vocês. 30 anos depois que essa carta aos Colossenses, que deveria também ter sido lida aos Laodicenses, e foi lida, 30 anos depois, a igreja de Laodiceia já havia sucumbido. E a igreja de Laodiceia ouviu algo da parte de Jesus que eu creio que nenhuma igreja gostaria de ouvir. Jesus olhou para aquela igreja que recebeu esse mesmo ensino e disse: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas sabe qual é a verdade sobre você? E você não sabe? Você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu, o cabeça da igreja, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Trinta anos depois de ter recebido esse mesmo ensino de Paulo. Querido, acrescente coisas à sua espiritualidade, além de Cristo, que em poucos anos, Cristo estará do lado de fora da sua vida, do lado de fora da sua família, do lado de fora da sua igreja. Eis que eu estou à porta e bato, não é uma mensagem para não crente, é uma mensagem para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se você se converteu com esse texto, foi milagre do Senhor. Porque Jesus nunca pensou no incrédulo quando disse isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Voltarei a ter comunhão. E ele está falando para a igreja de Laodiceia. Cristo estava do lado de fora. E eles estavam acreditando que eles estavam bem. Por outro lado, dessa mesma prisão, que Paulo escreve aos Colossenses, e os Laodicenses leem, Paulo escreve uma outra carta aos Efésios. 30 anos depois, a igreja de Éfeso, ela está firme na sã doutrina. Firme na sã doutrina. Nenhum falso ensino conseguiu contaminar a igreja de Éfeso. Éfeso que teve como pastores Timóteo e o próprio apóstolo João. Mas eles diminuíram Cristo no amor deles. E eles ouviram Jesus. Eu tenho, porém, contra vocês. Abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Meus irmãos, em Cristo Jesus, nós já somos santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus, por causa do que Cristo fez por nós. Mas nós precisamos estar atentos. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar atentos e precisamos vigiar. Porque por muito pouco, nós começamos a acreditar em outras coisas, em outras possibilidades. Nós encontramos igrejas, ou a nossa igreja se torna uma igreja que começa a confiar mais naquilo que os homens fazem,
A glória começa a exaltar mais as obras dos homens do que exaltar a Cristo. As músicas e os louvores começam a ser direcionados para pessoas. Nós queremos alcançar os incrédulos. E a igreja, ao invés de exaltar a Cristo, ela diminui Cristo. Isso vai para o dia a dia. No casamento, Cristo não é suficiente, Ele não é supremo. Então eu ajo como um incrédulo no meu casamento. Não é possível Deus fazer alguma coisa, porque eu não creio mais nele dessa forma. Você é amado do Senhor. Você é ovelha do Senhor. Mas você precisa avaliar se você, de fato, está permanecendo na fé, se você está firme na fé, se a sua esperança está no Evangelho, ao invés de em você mesmo. Certo pastor e amigo me disse que quem toma decisões faz escolhas. Parece redundante. Quem faz escolhas revela os propósitos em suas escolhas. Então nós precisamos observar diante daquele que sonda as igrejas. Se você ler Apocalipse, você vai perceber que Jesus é aquele que conhece as suas igrejas. Para todas as igrejas ele diz: eu conheço. Eu conheço o nome de muitos aqui. Eu sei o que muitos irmãos aqui estão passando. E eu sei o quanto muitos irmãos lutam para agradar a Deus. Mas eu não conheço todos. E eu não sei de tudo. Mas o Senhor da igreja conhece. Então nós podemos nos alegrar porque nós temos uma boa doutrina. Mas a igreja de Éfeso tinha. O que eu quero dizer é que essas igrejas receberam o mesmo texto. Colossos, Éfeso, Laodiceia. 30 anos depois, uma igreja super doutrinada, o primeiro amor já havia se afastado. E uma igreja super rica, que acreditava que estava bem, Cristo já estava do lado de fora. E sabe o que é mais triste no nosso coração, mas também o que nos dá mais esperança bíblica? O triste é que quando muitas vezes nós estamos longe do Senhor, nós acreditamos que estamos bem. Mas sabe qual é a esperança nisso? É que nós já temos sido exortados pelo Senhor que essa é a verdade do nosso coração. Então nós podemos nos atentar. Deixa eu fazer algumas perguntas para você refletir. Não apenas hoje, mas durante a sua semana. Nós cremos que o Senhor sonda as nossas mentes e os nossos corações. Diante do Senhor, como está a sua firmeza? Mas tira os olhos das suas obras. Sabe por quê? Porque talvez se você tirar os olhos das suas obras, não sobre muita coisa, só escombros. Como está a sua firmeza naquilo que Cristo fez por você? A sua confiança na obra de Cristo. Para que você possa entrar no Santo dos Santos com ousadia. Por aquilo que Ele fez por você, apesar de você. Você está firme em quê? Você está firme em suas obras? Ou você está firme naquilo que Cristo fez? As suas esperanças ainda estão na obra de Cristo ou nas suas próprias obras? As suas respostas a essas perguntas vão mostrar se Cristo na sua vida tem a primazia. Agora eu não estou falando daquilo de colocar Cristo em primeiro lugar na minha agenda, está entendendo?
Eu não estou falando de colocar Cristo em primeiro lugar na minha agenda. Eu vou orar em primeiro lugar, eu vou ler a Bíblia em primeiro lugar, eu vou buscar. Eu não estou falando disso. O que Paulo está falando é que Cristo tem a primazia na forma como você está vivendo a sua fé. Se a sua esperança estiver nas obras de Cristo, o Senhor vê em você que Ele está em primeiro lugar, que Ele é supremo em sua vida. Agora, se a sua esperança está em suas obras ou na obra de homens, você precisa voltar. Deixa eu dizer para todos os meus irmãos que aqui estão, já um pouco mais maduros na fé, como está o seu primeiro amor? Como está o seu primeiro amor? Eu ouvi certa vez uma pessoa dizendo assim: pastor, eu estou com dúvida se aquela pessoa é nova convertida. Mas por que você está com dúvida? Ah, não, porque eu não vejo muito desejo. Ela não é nova convertida. Eu estou com dúvida se ela é nova convertida. Por que você está com dúvida? Eu não vejo desejo por Deus. Ela não é nova convertida. Porque o novo convertido, ele experimenta o primeiro amor. Ele tem sede por Cristo. Sabe por que nós diminuímos muitas vezes Cristo nas conversões das pessoas? Sabe por que muitos crentes não enxergam verdadeiras conversões nas igrejas hoje? Porque nós diminuímos Cristo. Nós olhamos para uma pessoa que diz: eu creio em Jesus Cristo, uma vida que nada tem a ver com o desejo, uma chama por Cristo, e nós falamos: pode ser que ela seja convertida. Isso é incoerente. Aquele que nasce de novo, ele deseja Cristo de tal forma que às vezes ele é até insensato na hora de proclamar Cristo. Ele não é sábio. E nós estamos olhando para as pessoas dizendo: ah, pode ser que seja convertida, mas não vem à igreja. Ah, eu creio em Jesus Cristo, mas você não ama Ele, você não ama o que Ele ama. Você está entendendo? Por amar a você, eu preciso dizer essa verdade. Eu não sei como estaremos daqui a 30 anos, queridos. Em 30 anos, uma igreja pode se perder, mesmo tendo uma boa doutrina, como Éfeso. Como igreja, nós não podemos chegar ao ponto que Laodiceia chegou, e nem ao ponto que Éfeso chegou. Elas receberam as mesmas instruções, do mesmo período, das mesmas mãos, mas muitas sucumbiram ao engano do pecado. Você está firme? A sua esperança está no Evangelho? Você está cada vez mais firme? Que Deus te abençoe. Jesus tem recebido a primazia na sua vida. Mas se você confia mais nas suas obras e naquilo que os homens dizem para você, sobre você, ou você mesmo diz para você, Cristo, ele tem a primazia apenas nos seus lábios, mas não na sua fé. Você deve se arrepender. Você deve voltar. Porque Ele é longânimo e sempre está pronto para perdoar. Talvez haja alguém aqui que ainda não tenha Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Eu não estou falando de gostar da fé evangélica. Eu não estou falando de gostar de crentes. Não estou falando de gostar das músicas. Eu estou falando de amar Cristo. A tal ponto de negar a própria vida por amor a Ele. Se você não tem o verdadeiro Cristo, hoje é mais uma oportunidade que Deus te dá de vir para Ele. E ser salva. E ser transformada por Ele. Porque Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. E eu quero estar firme. Eu quero estar firmado na esperança do Evangelho. Eu quero permanecer firme na fé. Mas eu preciso sempre me avaliar. Se é que eu estou. Avalie o seu coração. E fale com Deus.
Eu quero terminar lendo com você o capítulo 3, de 1 a 4. E nós vamos encerrar essa série de mensagens em Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém, irmãos? Que Deus abençoe ricamente, não apenas as nossas vidas e a nossa igreja, mas as outras igrejas do Senhor espalhadas pela face da terra. Convido você a orar nesse momento e a falar com o Senhor. Convido os irmãos do Ministério de Culto para vir à frente. O nosso Deus, Ele é pastor. Ele alimenta. Ele exorta. Ele corrige. E Ele protege. Como está a sua fé? Como está o seu primeiro amor? Como está a sua permanência? Volte, se for preciso. Mas volte ainda hoje.